certa. Mais uma vez aqui no canal da Cronologia Bíblica do YouTube, nós vamos demonstrar aqui de uma maneira matemática, eu diria científica, através dos cálculos, que a Bíblia está certa quando diz que o ano 6000 é em 2030. Isso porque são os cálculos matemáticos que comprovam a sincronização entre o ano 6000 e o ano 2030 está baseado nos equinócios vernais, que são os ciclos astronômicos reais que Deus estabeleceu para nos revelar o verdadeiro calendário. Então a Bíblia é que diz, né, quando começou o calendário e como ele está até hoje em nossos dias. Através desse estudo, dessa análise que vamos fazer, vamos demonstrar, através de alguns cálculos, que essa pesquisa que nós aqui vamos revelar, ela mostra uma correspondência entre o ano mundi e o calendário moderno, para que fique entendido de uma vez por todas, né, que realmente a sincronização do ano desde a criação até nossos dias, ela está correta a partir desse estudo. Independentemente, né, você não vai... mas o calendário judaico é assim, o calendário muçulmano é de outra maneira. Não depende, não é o calendário que diz o tempo que nós estamos vivendo. É a Bíblia, é o que Deus estabeleceu, conforme em Gênesis 1,14, quando diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Daí, você percebe que Deus estabeleceu, então, os astros e o movimento da Terra, junto com a Lua e o Sol, para definir sinais, que são marcas de tempos determinadas por Deus. Também as estações, primavera, verão, outono, inverno, os dias da semana que ele estabeleceu quando criou o ciclo semanal. E esse ciclo semanal, né, gera um mês e aí gera também o ano e cria assim esse ciclo de tempo que vem desde a criação até nossos dias. Matematicamente não podemos comprovar a criação, mas podemos provar o ano 1, e a partir desse ano 1 que nós entendemos que foi a criação, ele se estende até nossos dias. Em que está baseado esse cálculo? Está baseado no ano tropical. Não está baseado no calendário juliano. O calendário juliano foi um decreto humano. E nesse calendário existe um erro de um dia a cada 128 anos. E por isso que ele foi corrigido pelo calendário gregoriano. Porque o calendário juliano, ele só contemplava 365 dias e 6 horas. Então deixava de fora os minutos e segundos. E esse minuto e segundo, 11 minutos e 15 segundos que ele deixava de fora, gerava um dia de diferença a cada 128 anos. E com isso o calendário gregoriano entrou para corrigir ao incluir agora no seu cálculo de 24, né, que já pega o juliano, mas acrescentou agora um minuto. Então, com esse cálculo, o calendário gregoriano passou a ter um dia de erro a cada 3.200 anos, ou seja, a cada 3.200 anos, o ano 3.200, que era para ser bissexto, então deixa de ser bissexto para corrigir esse dia. Mas só que ele deixa de fora agora os segundos, onde há aí uma diferença de 26 segundos por ano, o que justamente gera um dia em 3.200 anos. Mas o calendário tropical, embora, né, o ano tropical hoje, atualmente, pode ser cerca de 365,24, 21, 897, ou mais próximo de 365 dias, 24, 21, 9, mas essa constante que é adotada como ano tropical, ela permite gerar um calendário. E esse calendário é um calendário em que, baseado nele, a cada 128 anos, exatamente o ano 128, que é um múltiplo de 4, era para ser bissexto, então não é bissexto. Ou seja, né, em 128 anos ocorre 32 anos que era para ser bissexto, mas no caso só tem 31 anos, que justamente o ano 128 não é bissexto, para justamente corrigir corrigir, né, se adequar ao ano tropical, e com isso, esse ano tropical, ele deixa de ter esses erros dos outros calendários. Mas esse ano tropical ele é baseado no movimento da Terra. Essa constante tropical, né, do ano tropical, é baseado no movimento da própria Terra de translação em volta do Sol. Então,
Os astrônomos, né, e cientistas dizem que esse ano tropical ele pode ter sofrido ou sofreu alguma variação dos 6.000 anos para cá. Ou seja, né, uma variação aqui nos segundos, 24, 21 pode ser, a gente está trabalhando com 875, aqui atualmente é 897, acredita-se que por volta do ano 6.000 podia ser um pouco maior. Então, nos dados atuais, aqui geraria uma diferença de apenas 0,206 segundos por ano, o que equivaleria a 21 minutos e 36 segundos em 6.000 anos. Observe, né, aproximadamente, baseado nessa constante e pelo cálculo atual, estaria hoje uma diferença apenas de 22 minutos em 6.000 anos. Então, é uma diferença que equivale a 0,206 segundos por ano. Então, não há realmente uma diferença que possa desacreditar esse estudo, que nós estamos agora demonstrando. Para entender esse estudo, você precisa entender as premissas. As premissas estão baseadas na Bíblia, né? Porque, primeiro, que a virada do dia ocorre às 18 horas, porque isso é astronomicamente estabelecido, né? Não pode ser numa canetada dizer que o dia vira de meia-noite ou vira de meio-dia, não, vira quando há a mudança, né, da noite para o dia, e assim isso estabeleceu na Bíblia. Então, quando ocorre equinócio, dia e noite são iguais, então são 12 horas de dia e 12 horas de noite, então o horário estabelecido a princípio é 18 horas como a virada do dia para a noite, que podemos considerar a 0 hora, né, que é essa virada, e não de meia-noite. Essa é a primeira premissa. A segunda é o ciclo semanal. Na criação, Deus estabeleceu os 7 dias da semana. Então, na linguagem de hoje, né, então nós usamos os dias da semana, o nome dos dias da semana na linguagem de hoje. Claro que na época da criação não havia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não havia esses nomes, mas havia a sequência a mesma, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. São só 7 dias do ciclo semanal. O nome que der, desde que esteja relacionado à ordem, né, a ordem dos dias. Então, para facilitar o estudo, nós estamos usando a linguagem atual que nós conhecemos, né, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e sábado. E aí o ciclo volta. Então, essa é a segunda premissa, né, baseado no horário das 18 horas da virada do dia e no ciclo semanal de 7 dias. A terceira premissa é o local de referência. A referência e o Éden, né, o Éden que Deus fez, ele compreendia, como Deus prometeu a Abraão, a região do Nilo ao Eufrates, e bem no centro está Israel, ou Jerusalém mais precisamente. Então, a partir do horário de Jerusalém é que nós estamos baseando esse estudo. Então, o próprio horário é o horário da Bíblia. Percebo que Jesus ele foi crucificado na 3ª hora do dia, que é justamente 9 horas da manhã, ao meio-dia, que é a hora sexta, a Bíblia chama de hora sexta, né? Porque a Bíblia divide, no caso, contar as horas, zerava a hora, né? A 0 hora da noite, às 6 horas, e a 0 hora do dia, às também 6 da manhã, e a 0 hora da noite, às 18 horas. Então, 6 horas da manhã era a 0 hora do dia. Então, a 3ª hora do dia era às 9 horas, a 6ª hora do dia, ao meio-dia, e a 9ª hora, quando Jesus morreu, é justamente 3 horas da tarde, nosso horário de hoje. Então, o horário que nós estamos precisando trabalhar, o ponto de referência bíblico é a partir justamente da hora de Israel, a hora de Jerusalém, que tem uma diferença horária de 2 horas positivas, né, em relação ao horário oficial, né, o horário mundial. Então, a partir dessas premissas que nós estabelecemos, todos baseados na Bíblia, nós vamos então começar a contar. A partir do ano 1, né, aqui é o primeiro dia, o ano 1 é esse, mas aqui é o primeiro dia 1. Então a Terra começa a dar o pontapé inicial, o primeiro giro em volta do Sol. Então quando ela completa uma volta, né, essa primeira volta em torno do Sol saiu no primeiro dia, que dá essa primeira volta, né, lembre-se que a Terra saiu às 18 horas, e quando ela dá essa primeira volta, depois de percorrer esse primeiro ano tropical, e então o que acontece? Ela completa essa primeira volta, então retorna ao ponto mais, lembre-se, 365 dias, 24, 21, 875 dias, às 23 horas e 48 minutos. Por quê?
porque justamente esse ano tropical de 365 dias, ou 365,24, dias, ele não dá exatamente 365 dias exato, porque ainda tem aí 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, que é justamente o ano tropical. Com isso, faz com que a Terra, quando chega, completa a primeira volta, lembre-se que ela partiu às 18 horas, mas quando ela completa essa primeira volta, então ela vai 5 horas a mais, 5 horas e 48 minutos, 5 horas e 48 minutos depois das 18. Então, se você somar 5 horas com 18, vai dar 23 horas e 48. Ou seja, em relação ao dia depois do pôr do sol, aí já seria segunda-feira. Mas em relação ao dia meia-noite, eu vou usar o relógio civil para não criar muita confusão, né, para ficar melhor de vocês entenderem. Então eu vou usar a questão da virada, não da virada, né, mas de entender se é domingo, se é segunda. Eu vou usar o critério da meia-noite para não criar uma confusão. Mas no caso aqui a Terra já passou para segunda-feira, né, após as 18 horas. No entanto, em relação ao horário de 24 horas, ainda estava no domingo. Isso quando completou a primeira volta, né? Lembre-se, sair no primeiro dia. E assim, quando ela dá a segunda volta, que começa, né, justamente aqui ela vai começar a segunda volta, quando termina essa segunda volta, então já decorreram aí 730,484,375 dias. Esse movimento da Terra, como ele partiu no horário fixo de 18 horas, ele vai dizer exatamente que hora vai chegar quando completa cada volta, ou seja, cada ano. Ele diz a hora que vai chegar, que começa um novo ano, e o dia da semana, porque ele está baseado aí num ciclo semanal. O cálculo revela exatamente isso. Não é nenhum calendário que diz que é quarta, é quinta, domingo, é segunda. Não é o calendário. Observe que aqui não existe calendário nenhum. É simplesmente um movimento da Terra que, ao completar cada volta, ele completa e chega no determinado dia. Uma vez que ele partiu no domingo, então ele já define aqui qual é o dia que ele está chegando. E também o horário, porque ele partiu também no horário das 18 horas. Isso está muito claro em cada movimento. Eu vou fazer um cálculo aqui para demonstração. Vamos demonstrar aqui o ano 4001. Depois de passado 4.000 anos, né, então como se comportaria o ano 4001? Então a gente vai pegar o ano 4000, que é justamente ele cheio, né, quando termina, vezes o ano tropical. Então quando começa o ano 4001, começa depois de decorrido 1.460.968,75 dias, ou 68 dias e 0,75 horas. E o que me diz esse cálculo? Essa parte inteira, no modo 7, vai me dar o dia. Então vejamos aqui o modo 7, ele vai me dar o dia da semana. Está dizendo que aqui foi uma quinta-feira. E o 0,75 são as horas, vezes 24, eu tenho 18 horas batido. Mas só que essas 18 horas é após as 18 horas, que é o horário inicial do equinócio lá na origem, né, no dia 1. E a virada é sempre às 18 horas. Então 18 mais 18, 36. E que hora é 36? Aí eu diminuo 24 para a hora atual do relógio, né, para a gente colocar no nosso horário civil. Então é meio-dia. E o que ele me diz então? Lembre-se que ao meio-dia, né? Lembre-se que o dia aqui, que no modo 7, ou seja, qual é o dia da semana, porque eu divido por 7, é quinta-feira. Então ele está dizendo que, no caso aqui desse equinócio do ano 4001, ele ocorreu na sexta, porque aqui a parte inteira é quinta, mas passou 18 horas depois das 18, ou seja, meio-dia. Então meio-dia já dá sexta. E quando ocorreu o equinócio, logo o dia 1º desse ano 4001 tem que ser no sábado, porque isto aqui é o cálculo do movimento da Terra, é que determina o calendário. Esse é o cálculo. E mais à frente vamos fazer a demonstração com o ano mais atual. Agora percebam, né, eu pegar agora todos esses dados desde o ano 1, observe o ano 1, e aqui eu vou prosseguir por todos os anos eu vou até ir mais rápido aqui, ó, para vocês terem ideia, né? Vejam só, esse ano ele vai 1000, isso aqui é o ano mundi, né? É o ano mundi, 1000, chega a 2000, 3000, época de Cristo. Vamos ver aqui,
deixa eu aumentar aqui a coluna para visualizar melhor. Então, o ano 4000, passou aqui de 4000, então esse ano aqui compreende o ano de Cristo. Então, esse ano mundi, né, nós, baseado, a gente vai ainda comprovar se está certo ou não, que Jesus morreu depois de 4000 anos, né? Ou seja, os 4000 anos, diz aqui, pela regra aqui do ano tropical, que o ano da morte de Cristo foi o ano 4001, ou seja, teve que terminar o ano 4000 e iniciar o ano 4001. Esse ano 4001, ele teve o equinócio numa sexta-feira, ao meio-dia, ou por volta do meio-dia, que é uma hora prevista, e o primeiro dia do ano 4001 foi um sábado. Lembre-se que, para que a morte de Cristo ocorresse numa sexta-feira, dia 14 do primeiro mês, né? Então, esse ano da morte de Cristo, ele teve que ter início no sábado. Então, aqui já tem uma pista para ser o ano da morte de Cristo. Se nós regressarmos anteriormente, teríamos que o Cristo teria morrido aqui, aí vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 anos antes de 4000, ou num sábado, aqui só teria então mais 7 anos depois, né? Porque aqui me diz que o ano da morte de Cristo, ele teve que começar num sábado, senão a sexta-feira 14 não seria, o dia 14 não seria numa sexta-feira. Então esse calendário, ele percorre, né, 6.000 anos. Eu ainda ampliei aqui um pouco, passando de 6.000, vai até 6.020, né, só para a gente colocar uma estatística maior aqui para entender o resultado. Então o ano 6.000 está aqui. Aqui me diz que o ano 6.000, ele vai terminar, né, o equinócio do ano 5.999 vai ser numa quarta-feira, e o ano 6.000 vai começar numa quinta. Isso quem está dizendo são os astros, né, o movimento da Terra. Veja que aqui é o valor do ano tropical acumulado, ele vem somando. Então, quando completar 6.000 anos, aliás, iniciar o ano 6.000, ele vai iniciar depois de decorrido 2.191.087,8828.125 dias. Aqui compreende as horas, depois de tantos dias e horas. E vai iniciar numa quinta-feira. Então, cada ano mundi, né, o ano desde a criação, o cálculo do ano tropical ele está me dizendo quando termina o ano anterior e quando começa o novo ano. Isso não depende de calendário, isso aqui é com base nas premissas da Bíblia, né, do ciclo semanal, do horário das 18 horas, e o horário é sempre referente ao horário em Israel, em Jerusalém. Então, o ponto principal é sempre esse, lá baseado no ano 1. Então, lá no ano 1, houve então o dia 1 do mês 1, o ano 1. Esse é o ponto inicial, é o marco inicial que a gente está calculando o primeiro giro da Terra às 18 horas. E a partir daí, a gente então compreende, né, a gente vê que faz todo esse cálculo, essa tabela desse cálculo vai nos demonstrar tudo isso. Agora, para entender afinal, Cristo morreu aqui nesse ano 4001, para entender em que ano nós estamos realmente, então que nós vamos agora demonstrar, para saber, né, nós chegamos aqui perto de 6.000, em que ano estamos perto de 6.000, estamos longe, né, então vamos agora saber que ano corresponde a esse ano mundi. Se nós fizermos a ancoragem, né, ou seja, a sincronização do ano mundi com o ano civil, aí e essa sincronização, essa ancoragem corresponder em todos os outros anos, na sequência, tanto para trás como para frente, a gente então vai fazer essa amarração. E diante disso, não restaria nenhuma dúvida do ano que nós estamos desde a criação. Claro que, com base nesse estudo, eu peguei a partir do ano aqui 5.570, ou seja, há cerca de 450 anos atrás, né? Até mesmo pelas informações, né, confiáveis de 6.000 anos, né, e também pela quantidade de tabelas e de números. Então, uma amostragem de 450 anos é uma amostragem que é bem razoável, estatisticamente é bem razoável, para que a gente entenda. Então, as informações agora que vamos agora analisar
foi pega aqui desse site, né, Time and Date, e pode se pegar em outras agências aí de astronômica, até mesmo na NASA, baseada nas efemérides, e aqui nos dá agora dizendo o horário real, né, o astronômico, que ocorreu o equinócio, digamos aqui no ano 2000. O horário TC+2 é o horário de Israel, que é o horário de Jerusalém, e ele já está me dizendo o horário que ocorreu. Aqui é o horário exatamente do ano que nós estamos, 2025, 26, 27, 28, o horário real astronômico. Com base agora nessa informação do ano civil, da data, né, que essa data nos revela o dia da semana e o horário, a gente vai fazer agora a ancoragem agora com o ano mundi, né, o ano desde a criação, para ver aonde eles vão começar a se encaixar. Uma vez se encaixando a gente vai analisar 2, 3, 4, 5 e poder ver se a correspondência bate. Então vamos lá. Vamos pegar aqui 2 anos civis, né, o ano que 2024 e no ano 2026, que estamos nele, mas o equinócio ocorreu. No ano 2024, nós temos que o equinócio vernal, né, a primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul, no caso do Brasil, foi o outono, ela ocorreu numa quarta-feira, às 5 horas da manhã, no horário local de Israel. Isso é a informação oficial, a informação real e astronômica. E o ano 2026, o equinócio ocorreu numa sexta-feira, às 16h46, no horário de Israel. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai agora tentar olhar agora para aquela tabela dos equinócios tropicais, né, que tem o ano mundo e os horários previstos, para ver se nós encontramos uma quarta-feira com horário próximo. Não vai dar exato, né, vai dar sempre uma diferençazinha, ou para mais ou para menos. Aí uma variação. A gente não vai ter, em média vai ser 1 hora, mas pode variar de 20 minutos digamos, a 60 minutos, porque estaria dentro do cálculo, né, do ano tropical, da variação até mesmo do movimento da Terra e do ano tropical, dessa constante do ano tropical. E aí nós vamos agora, a partir daqui, vamos analisar agora o seguinte. Consultando a tabela, né, esse valor aqui vai estar na tabela. Observe, consultando a tabela, que não tem aqui baseado em calendário nenhum, só no ano mundi, está me dizendo a tabela que o ano 5.994, ele teve o equinócio na virada, né? Ele terminou numa quarta-feira, que foi quando ocorreu o equinócio, aliás, né? O equinócio é do ano anterior, ou seja, o ano 5.993 terminou na quarta-feira e o ano 5.994 ele teve início numa quinta-feira. Numa quinta-feira, então, por volta aí das 4 horas e 18 minutos, 4 horas da manhã. E o equinócio desse ano, né, da virada do ano 5.993 para 5.994 foi numa quarta-feira. E isso fez com que esse ano, 5.994, começasse numa quinta. Vamos ver se isso corresponde ao ano 2024. E o ano 5.996 nos diz aqui que o equinócio ocorreu, né, justamente na virada de 5.995 para 96, que ocorreu numa sexta-feira e começando o ano 5.996 no sábado. E a gente vai ver no calendário. Vamos primeiramente, então, agora comparar agora os dois quadros. A gente viu que existe aí essa correlação. Observe, o ano 2024 teve o equinócio numa quarta e o ano 5.994 nos diz que teve o equinócio também numa quarta. O horário real foi 5 horas da manhã e o horário previsto foi aqui 4h18. Então uma diferença aí pouca. Então, quando fazendo agora a ancoragem, juntamos os dois calendários, então observe que há uma correspondência do ano 2024, o nosso ano atual, com o ano 5.994, que teve o equinócio na quarta-feira, com a diferença de horário aí de cerca de 48 minutos, que é uma diferença aceitável, chama-se um drift, né? Esse drift é justamente essa tolerância, né, que ocorre, e essa tolerância a gente vai ver que ela é praticamente constante, ela não há uma variação abrupta de 1 hora, 10 horas, 5 horas, não fica sempre
ao longo dos anos que analisamos aqui, estamos analisando, essa diferença ela varia entre, em média, de 20 a 55 minutos. Isso cientificamente é aceitável, justamente pela diferença aí do ano tropical, pela variação do movimento da Terra, né, que elas sofrem os abalos, as atrações gravitacionais, as precessões dos equinócios, as nutações que interferem um pouco e dá um ano médio, no final tem um ano médio. E o ano 2026 também está aí totalmente relacionado com o ano 5.996, quando ocorreu o equinócio na sexta-feira e o horário também previsto aí com a diferença aí de 50 minutos, também por volta aí de entre quase 5 horas da tarde. Aqui deu quase 4 horas e aqui passou um pouquinho das 4 da tarde. Bom, irmão, bom, querido amigos, prezados, isso é muito significativo, isso é muito importante. Observe que o que nós vimos aqui nos calendários, se você observar e consultar seu calendário, você vai perceber claramente que o dia 20, né, que caracteriza o equinócio, porque o dia 21 é quando a abertura oficial da primavera, ou outono, né, que é o primeiro dia da primavera que é celebrado, ou o primeiro dia do outono, é sempre 21 de março, né, quase sempre, né. Logo o equinócio justamente ocorre no dia anterior. Vimos que em 2024 o equinócio ocorreu numa quarta-feira. Isso aqui é o calendário atual está dizendo isso, né? Ou seja, ele está apenas refletindo o calendário tropical, ou seja, o calendário dos astros. Não é esse calendário que determina, que diz, não. Esse calendário tem que estar de acordo com os astros. Precisa que entenda claramente isso. E o ano 2026 foi exatamente numa sexta-feira que ocorreu aqui o equinócio no dia 20. E aí guardando completa a correspondência do ano 5.996 com o equinócio no dia 20 e o ano 2024 com o equinócio na quarta. E correspondendo aí ao mesmo horário com essa tolerância de uma diferença aí de minutos. Agora, com base nesses dados, né, quando eu ancorei o ano 5.994 com 2024 e 5.996 com 2026, a gente percebe, né, pela tabela que todos os anos corresponde exatamente nessa mesma ancoragem, ou seja, eles estão aí sincronizados e isso nos dá a certeza matemática, a certeza absoluta matematicamente de que o ano 5.996 exatamente corresponde ao ano 2026. Então, só para vocês compreenderem, eu sei que as letras aqui estão miúdas, mas para poder entender, né, que foi feito aqui toda uma tabela no Excel, partindo lá do início, aí, lá do ano 1. Está partindo do ano, aliás, essa tabela é demonstrativa com os dados reais, eu parti justamente do ano 1600. Ou seja, uma vez que eu ancorei lá em 2024, 20, 24, 26, percebi que todos esses anos estão realmente batendo os dias e o horário, né, apenas com a diferençazinha, mas aqui é o drift, tem 46 segundos, observe que a diferença entre o horário previsto, né, ou seja, calculado matematicamente, e o horário real, varia aqui uma diferença, aqui nos últimos anos aqui nosso, em média aqui 40 minutos, mas quando a gente vai analisar, analisa para frente, então vai ver que todos esses dias aqui do equinócio, quinta, sábado, domingo, ele exatamente é o mesmo dia que está aqui no ano 2031, 32. O horário correspondendo também está praticamente o mesmo, né? Sempre levando em conta a diferençazinha. Aqui houve um erro aqui no cálculo, porque de meia-noite, né? De meia-noite para depois meia-noite e 33, aqui dá 12 minutos, mais 33, 45 minutos, né? Aqui dá 45 minutos. E aí você vê que tudo está batendo, né? O dia do equinócio, aqui no cálculo matemático aponta que é o domingo, mas no calendário aponta que o dia 20 de março é no domingo de 2050, e assim cada ano. E esse ano aqui, o ano 6001, quando está amarrado aqui com o ano 2031, e o equinócio ocorreu aqui na quinta, e o ano 6001, então vai ter início numa sexta-feira, e exatamente ele corresponde aqui ao dia. O dia que eu coloquei aqui é o equinócio, que também mostra aqui que o dia 20 de março é numa quinta, porque o ano começa sempre no dia 21, né, que é o dia oficial da primavera, outono.
e dentro do horário previsto aqui, às 21 horas, o horário matematicamente calculado, e o horário real 21h41, uma diferença é o drift de 41 minutos. Então, com essa amarração lá no início, a gente vai, ou aliás, aqui no final, a gente vai lá para o início dessa tabela, porque foi calculado aqui com base em 450 anos. 450 anos, eu poderia ter um cálculo aqui, né? Esse site, ele dá aqui as datas desde o ano 1 da nossa era, né? Ele tem todos os cálculos aqui, mostrando os dias e o horário. Mas ia ficar muito extenso. Eu fiz então com uma amostragem de 450 anos. 450 anos é uma grande amostragem e estatisticamente é razoável. Então, dessa maneira, uma vez amarrado lá na base, ou seja, nos anos finais, a gente voltando aqui o ano 5570, nós vimos que ele tem uma correspondência aqui com o ano 1600, quando exatamente esse ano teve aqui nosso uma segunda-feira, matematicamente às 11h48, mas ele ocorreu às 11h03. Então veja que o drift aqui continua sendo, veja, de 45 minutos. Né? Então o drift sempre está aqui menos de 1 hora. E isso vai ao longo de todos os anos. Então, esse ano mundi está totalmente amarrado com o ano civil. E isso com base nos equinócios e nos horários e no dia da semana. Então todo esse cálculo aqui, que nós vemos aqui, esse cálculo do equinócio, né, esse cálculo do acumulado, do ano tropical acumulado, ele dá exatamente, diz o dia que ocorre o equinócio nesse ano e o horário. E quando a gente vai analisar no ano civil, né, que nós estamos atual, e observar que eles realmente se encaixam, que eles se ancoram, eles sincronizam. Então aqui está uma amostragem que faz com que a gente pergunte, isso realmente é um acerto ou acidente? Então observe que estatisticamente, o que nos diz esse cálculo? Que a probabilidade de acertar aqui o dia da semana, juntamente com o horário, né, existe uma margem aí, né, de uma estatística que nos diz aí que seria de 1 em 10 elevado a 381. Ou seja, nos diz aí que seria um número com 381 zero. E na linguagem da probabilidade, isso significa matematicamente impossível. Não tem como isso aqui ser apenas um acidente, mas é um acerto praticamente 100% de que nós estamos no ano realmente certo. Então, quando a gente agora, o que a gente pode então deduzir a partir disso? Se você for para o calendário judaico, o calendário judaico atualmente diz que a gente está no ano 5.786. Então, quando vamos para a tabela e olhar lá o ano 5.786, a gente vai encontrar aqui na tabela que esse ano, ele, independente do ano civil, né, ele teria que refletir o que está aqui nessa tabela, 5.786. Então esse ano está dizendo que o equinócio teria que ocorrer numa quarta-feira, por volta daqui das 19 horas, certo? E o ano novo então ocorre na quinta, né? Se o equinócio é na quarta, ele teria que começar na quinta o ano novo. Como o Israel está dizendo que esse ano dele, 5.786, é esse ano 2026, a gente vai ver aqui nos calendários que o ano 2026, o equinócio ocorreu aqui numa sexta-feira, logo o primeiro dia, né, que é o dia após o equinócio, foi dia 21, foi num sábado. E o que a gente vai ver? Que quando volta para lá, o equinócio do ano 5.786, vê que está totalmente diferente do ano 2026. Não tem como ser o ano 5.786, porque o ano 2026 começou num sábado, por volta aí o que nos diz aí o ano tropical desse ano 2026. Porque para ser o ano 5.786 teria que o equinócio ocorrer na quarta, por volta aí das 19 horas. Mas não é o que acontece. O equinócio desse ano, que ele, se fosse 2026, ocorreu no sábado, então já não confere. Então o que é que isso prova? Prova que o calendário judaico está errado. Não é o calendário que define o dia, é os astros, né, o movimento da Terra define o dia da semana e o horário. Se não tiver de acordo, então está errado.
mas o calendário judaico é o que está certo, porque o calendário bíblico não é. Se não refletir o que Deus estabeleceu desde lá o Éden, desde a criação, e o movimento vem até os nossos dias, determinando o dia e horário do equinócio, nenhum calendário, se não refletir exatamente esses cálculos, matematicamente aqui comprovado, então é o calendário que está errado. Não somos nós, não, porque esse cálculo aqui não está baseado em nenhum calendário. Vários calendários têm sofrido reformulações aí ao longo dos anos, mas se não estiver de acordo com esses cálculos, né, que a gente está calculando com base no movimento aqui da Terra, dos astros, do Sol e da Lua, então ele não reflete a verdade. Então o ano 2026, no próprio calendário judaico, o ano hebraico 5.786, ele amarra com o ano 2026, começou aqui no sábado, né? Mas não bate com o ano 5.786, quando nós calculamos exatamente o ano tropical desde a criação. Então ele não reflete esse ano. O 2026 não está de acordo com o ano 5.786. Logo, descartamos e aqui podemos dizer com certeza que o calendário judaico está errado. Ele não está refletindo o tempo certo. Uma outra certeza, né, que nós podemos ter é que houve o ano 1. Matematicamente eu não posso dizer que está provando a criação, mas está provando o ano 1. E o ano 1 baseado em tudo que está escrito no Gênesis. Então aí é uma inferência, né, uma dedução de que realmente foi a criação no ano 1. Porque nós estamos pegando aí o início da história, né, o movimento a partir das 18 horas, o ciclo semanal, que o primeiro dia é baseado aí na criação, que começou no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, dentro do ciclo semanal de 7 dias. Então, com isso, nos diz que o ano que desde a criação, essa era, né, até a era depois de Cristo, ou seja, a era antes de Cristo, ele tem exatamente 3.970 anos. Porque quando você soma vou botar aqui na padrão para ficar melhor, quando eu somo o ano atual mais 3.970, eu vou ter exatamente 5.996. Então, matematicamente também isso aqui comprova de que a era antes de Cristo, exatamente, ela comporta 3.970 anos. E depois de Cristo, que é os anos atuais que nós usamos, é só somar com a era antes de Cristo, e aí nós temos o ano desde a criação. Logo também, esse calendário, quando nós agora voltamos ao cálculo, né, nós vamos usar aqui esse cálculo, uma vez que a gente viu que está ancorado, uma vez que nós já ancoramos, né, com os anos. Então nós vamos agora ver e entender agora que dentro desse cálculo, isso prova que a morte de Cristo ocorreu então no ano 4001, que corresponde ao ano 31. Vamos chegar lá, aqui exatamente. Então esse ano ele começou no sábado e é exatamente o ano 31, conforme outros estudos e comprova, não, mas alguns acham que foi no ano 33. Não pode ter sido no ano 33 porque ele não começou num sábado, tem que começar num sábado. Então veja que para que o ano da morte de Cristo, o primeiro dia, né, que é o primeiro de Nisan, teve que ser num sábado, e aí o dia 14 é numa sexta. Do contrário, não teria como ser diferente. Não teria como. Então, como eu falei antes, né, um outro sábado anterior ocorreu no ano 25. Não existe razoabilidade para que Cristo tenha morrido no ano 25. O próximo ano seria no ano 37. Também não há razoabilidade de Jesus ter morrido no ano 37. Então, o único ano foi esse, que também aí confirma que Cristo morreu ao fim dos 4.000 anos. E exatamente no início do ano 4001, quando se encerrou os 4.000 anos, houve a morte de Cristo no ano 31. Então, esse estudo, né, também ancora a morte de Cristo no ano 4001, ao final de 4.000 anos. Então, os 4.000 anos não ocorreu no ano 27, né, nem nenhum outro ano, que foi o ano do batismo de Cristo, mas no ano da sua morte. O ano 27 ele começou numa segunda, ou seja, né, o dia 14 seria então numa terça-feira, né? 1 e 7, 8, 8, 7 e 15. Então, se segunda é dia 1º, 1 e 7, 8, 8, 7 e 15, a outra segunda é 15, então dia 14 seria num domingo.
Cristo não morreu no domingo. Então, dia 27 não pode ter sido o ano da morte de Cristo. Certo? Então, estatisticamente, aqui está essa prova. Mas vamos mais além, né? O texto de Deuteronômio diz que uma só testemunha não basta para condenar alguém por qualquer crime ou delito que essa pessoa tenha cometido. Qualquer acusação deve ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, para confirmar todos esses cálculos do ano tropical, nós chamamos 2 testemunhas. Uma é o ciclo metônico de 19 anos. O ciclo metônico nos diz que a cada 19 anos o Sol e a Lua voltam a se alinhar ao alinhamento que teve no início. Claro que não exatamente, né, alinhado, porque existe uma diferença aí mais ou menos de 2 horas a cada 19 anos, e isso faz com que ele não fique plenamente alinhado. Mas um dos clássicos alinhamentos que ocorreu foi em 2015, quando justamente o equinócio ocorreu aí nessa data, aqui em 2015, a lunação, ou seja, a lua nova de março, ocorreu praticamente na mesma data do equinócio, dia 20 de março, e o equinócio também foi dia 20 de março, né? A diferença aí só questão de horas. E o que ocorreu justamente com esse alinhamento foi que houve um eclipse solar total no dia 20 de março de 2015, justamente quando o Sol e a Lua estavam alinhados. E esse alinhamento é o que veio lá do princípio. Então, todos esses anos, inclusive o ano 1844, e depois, né, mais 3 períodos de 19 anos, das 57 anos, 1901, 1920, 1939, 1958, 1977, 1995 e 2015, foram anos que está dentro desse ciclo metônico. Mas o que há de importante nisso é que se você sair do ano 1, então, aliás, a partir do primeiro ciclo, né, que é o 19, e sair somando 19 mais 19 mais 19, nós vamos chegar a essa conclusão de que esse ciclo metônico, a origem dele foi lá no ano 1. Então, do ano 1, o primeiro ciclo foi 19, e aí veio até os nossos dias, dentro desse múltiplo de 19 inicial, já que nós vimos que, no caso, o ano 2015, na contagem da tabela, né, que nós já comprovamos aqui que está ancorado o ano mundi com o ano civil, então 2015 corresponde aqui ao ano 2000, no ano mundi, né, 2015 aqui, corresponde aqui ao ano 5.985, ele está ancorado aqui no ano civil, e é esse ano que está aqui, exatamente, demonstrando que se ele está ancorado aqui em 2015 como ciclo metônico aos 5.985, então todos os anos também estão ancorados também nos anos ano mundi, com o ano civil, comprovando aí que o ciclo metônico também serve como uma testemunha desde a criação. Esse ciclo de 19 anos, o Sol e a Lua se alinham, né? Vão estar sempre próximos, ou um dia mais, um dia menos, ou no mesmo dia, como ocorreu em 2015, mas tem anos que pode ocorrer aí 19 de março, a lunação, 20, o equinócio, mas veja que sempre próximo, aqui 20, 21, e aqui, no caso, em 1939, ocorreu na mesma data, 21 de março com 21 de março. Em outros anos pode ter ocorrido aqui uma variação, sempre de um no máximo, eu creio que a 2 dias. E assim é uma prova de que o ciclo metônico, desse alinhamento do Sol com a Lua, também veio um ciclo lá desde o ano 1, né, o ano da criação, e vem se repetindo até os nossos dias. E a segunda testemunha da ancoragem cronológica, é o ciclo de 128 anos. Como vimos lá no início, esse ciclo gera um calendário de que a cada 128 anos, né, ou seja, depois de 128 anos, então todo ano múltiplo 128, ele não é bissexto, embora seja múltiplo de 4, mas ele não é bissexto, porque assim exige o ano tropical para que haja um calendário fiel ao movimento da Terra, um calendário bem fiel ao movimento da Terra. Isso, né, quando nós vimos agora fazendo os múltiplos de 128,
Mas o que ocorre exatamente nesse 128 é o seguinte: observe nessa tabela, o ano 128 está aqui, né? Terminou o ciclo de 128. Observe o próximo ano, né? O 129. Ou seja, quando fecha cada ciclo de 128, então esse alinhamento volta às 18 horas, justamente ao horário de origem, como está claramente aqui. Próximo ciclo, depois quando eu somar aqui 120, no caso 129, então eu vou somar agora mais 128, vai dar o próximo ano 257. E o ano 257, então, é quando ele fecha o ciclo de 128 aqui, né? 128 mais 128 é 256, então veja como o alinhamento volta do Sol e da Lua às 18 horas. Ele volta a se alinhar. Claro que isso aqui é o cálculo matemático, né? É o horário previsto, mas isso faz com que esse alinhamento, né, fique sempre em torno das 18 horas, o equinócio aí e a lunação, né, vai, como nós vimos, que vai ficar próximo um do outro, né, sempre no meio-dia, um dia ou a dois mais, mas pelo menos aqui o equinócio vai ficar sempre próximo às 18 horas. E quando a gente vai ver todos os anos que correspondem a esse ciclo de 128, então aqui nos últimos anos finais, vamos ver esse ano, o ano 1663, 1791, 1919 e 2047, que corresponde respectivamente aos anos mundi, né, desde a criação, 5.633, 5.761, 5.889 e o ano 6.017. Pronto, está aqui de laranja. Então o ano 5.633, ele terminou um ciclo aqui anterior de 5.632, que é um múltiplo de 128, então ele voltaria ao equinócio aqui às 18 horas. E o que ocorreu nesse ano, o equinócio ocorreu aí por volta de 17h35, veja que bem próximo às 18 horas. Então ocorreu o equinócio, confirmando esse ciclo de 128 anos, quando o equinócio volta ao horário de origem. Claro que vai ter a diferença. O próximo ciclo aqui de 128 foi no ano 1791. E observe como o horário do equinócio real, né, aqui é o horário previsto, sempre às 18 horas, mas o horário real, astronômico, foi às 18h09. Isso no ano 1791. E o próximo é 1919. Mais uma vez, o horário previsto do equinócio às 18. E então o que ocorreu? Ocorreu às 18h19 o equinócio nesse ano, que foi um ano que fechou o ciclo de 128. E o próximo ano que vai fechar esse mesmo ciclo 128, ele está aqui em 2047, né, se a gente chegar lá. Então corresponde aí justamente ao ano 6017, conforme vimos aqui, né? O ano 6017 corresponde ao ano 2047. E nesse ano, aí o horário previsto, como nós vimos, é às 18 horas, está aqui, e vai ocorrer, né, aqui a previsão das 18h52, dentro do drift aqui, né, de 52 minutos. Então esse aqui é o horário real, né, calculado pelas agências espaciais, então dá o horário real astronômico. Então a testemunha do ciclo metônico confirma, por ser múltiplo de 19, né, os últimos anos que nós analisamos. A testemunha do ciclo de 128 anos também confirma pelo horário do equinócio, sempre próximo às 18 horas. E a conclusão final é que, matematicamente, sem sombra de dúvida, com 100% de acerto, é que nós estamos no ano 5.996. Ou seja, no ano que nós entramos, 2026, a partir do equinócio, né, da primavera no hemisfério norte e outono para a gente no Brasil, nós entramos no ano 5.996. Essa é a certeza. De maneira que o que nós começamos lá, né, que a Bíblia está certa. Está certa em quê? Em que o ano 6.000 vai ser realmente em 2030. Isso não resta dúvida, irmãos, amigos, colegas. Isso é uma prova matemática baseada aqui na astronomia e que está demonstrada aqui, né, pelos cálculos, pela probabilidade, e demonstrado claramente de que não há erro. Nós não usamos nenhum calendário, nem juliano, gregoriano, nem calendário muçulmano, nem judaico, apenas mostramos
pelos cálculos dos movimentos celestes, né, do movimento do Sol, da Lua, e junto com o movimento da Terra, é quem produz o calendário. Né? O que os homens fazem na Terra é procurar refletir o movimento dos astros, que eles dizem o calendário. O tempo que nós estamos, o dia que nós estamos, o horário que ocorre, tudo já foi determinado lá na criação. Tudo está lá no Gênesis, está lá na origem. E a pergunta é, e o que é que tem o ano 6000? Aí o próximo vídeo nós vamos explorar e trabalhar agora esse tema, né? O que pode ocorrer ao final de 6000 anos, ou seja, no final de 2030. Lembre-se que 2030 termina no equinócio, né? E esse equinócio ocorre no dia 20 de março de 2031. Não é na virada de 31 de dezembro, que aí é o calendário gregoriano. O calendário do astro, o calendário que Deus estabeleceu, e que confirma pelo movimento da Terra, né, de translação. Então, o último dia do ano é o equinócio, e o primeiro dia do ano é o próximo dia depois do equinócio, ou seja, quando começa o 7º milênio, dia 21 de março de 2031. Então, nós vamos entender a questão dos 6000 anos, mas por hoje foi demonstrar, né, por hoje o objetivo foi demonstrar realmente em que ano nós estamos desde a criação, desde o ano 1, o ano AM, como vimos, né, que esse ano foi o ano da criação. Matematicamente eu não posso provar a criação, mas inferir, deduzir, porque foi o ano 1, onde nós vimos todas as premissas do horário, da referência e do ciclo semanal, e ele chega até hoje intacto, né? O ciclo semanal nunca foi mexido, nem um dia saiu do lugar, ninguém trocou nem mexeu, então o ciclo semanal permanece intacto desde o ano 1, ou seja, desde o ano que nós entendemos ser a criação. E esse ciclo semanal tem atravessado aí milênios e séculos, história, calendários, e ele permanece inalterado. Isso serve de confirmação justamente para a gente agora passar a entender que a criação que houve lá, que Deus estabeleceu, e assim nós estamos compreendendo como Deus age, como Ele trabalha. Não adianta dizer aqui que 6000 anos vai ser em 2027. Não podemos simplesmente falar aleatoriamente, sem uma prova, sem base, sem cálculo, sem demonstração. O nosso Deus, veja que Ele estabeleceu os meios para a gente encontrar, para a gente calcular e encontrar o ano, a data, a hora, o dia, tudo certinho, conforme os cálculos que Ele já estabeleceu. Então, não fique nessa de que Deus vai revelar alguma coisa fora do que Ele estabeleceu. Deus nunca vai revelar algo que contraria a sua palavra. Então Deus nunca vai revelar algo que Ele estabeleceu e que vai contrariar o que Ele estabeleceu. Então o mais fácil, mais trabalhoso, mas é o que Deus quer que a gente faça, né? Os sábios vão entender. Sábio é aquele que estuda, que procura, que cava, que pesquisa. É assim que está na Bíblia. E aí Deus vai mostrando as verdades para aqueles que buscam. Agora vamos fazer uma demonstração para o ano 5.996, que nós já vimos que corresponde ao ano 2026. Mas o que diz os astros? Aqui podemos dizer assim, né? O que diz os astros sobre o comportamento desse ano? Quando ele iria começar, em que dia, em que horário? E aí nós vamos fazer o cálculo de 5.995, que é quando ele termina, e multiplicar pelo ano tropical. Eu tenho aqui exatamente 2.189.626 dias e as horas. Essa parte inteira, então, vai me revelar o dia, né? Qual é o dia da semana que se refere a essa parte inteira. Como está aqui já na calculadora científica, então mod 7 é que eu vou obter, né, pela divisão por 7, eu vou obter o dia da semana, e é igual a quinta. Então a parte inteira diz que é uma quinta-feira, mas a parte decimal vai dizer quantas horas ultrapassou as 18 horas. Essa parte decimal de 0,9140625, para saber as horas eu multiplico por 24, então aí 21 horas, então, ou seja, 21 horas depois das 18. Agora eu tiro as horas e vou multiplicar por 60 para saber os minutos. 56 minutos. Então eu tenho 21 horas, né? E depois das 18. Então eu vou somar 21 horas mais 18. E o resultado é 39. Agora, para saber a hora civil no nosso relógio, eu vou diminuir de 24. Então dá 15 horas.
Então 15 horas depois das 18. E os minutos nós vimos que foi 56 minutos. Então você vai observar que o cálculo aqui está exato, né? Ou seja, o ano 5.996 teve o equinócio na sexta-feira, no horário aqui previsto, né? Matematicamente foi às 15h56, mas o horário real, astronômico, foi às 16h46. Aqui está demonstrado aí pelas agências espaciais. E de maneira que houve apenas uma diferença de 50 minutos dentro do drift, né? Ou seja, da margem já esperada. E que o primeiro dia o dia 21 de março, né, que é o dia oficial da primavera, foi no sábado. Também aqui nós vimos que o dia justamente confirma, né, o calendário está justamente batendo de acordo com o que determina já o movimento da Terra. Teria que bater, né, o calendário é que teria que bater com esse movimento. Que o dia 20 de março, o dia do equinócio, foi numa sexta-feira. Isso aqui é a informação do calendário, essa parte aqui à direita. Então deu tudo certo aqui esse cálculo. Então veja que o ano acumulado, esse ano tropical acumulado, ele revela em que dia vai ocorrer o equinócio e, consequentemente, o dia seguinte é o dia da primavera, no caso, primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. E a primavera, na Bíblia, é o primeiro dia do ano, é o dia da abertura, é o primeiro de Nisan, né? Primeiro de Abib e depois o primeiro de Nisan é o primeiro dia do ano que Deus estabeleceu lá em Êxodo 12:2. Dessa maneira, você observa que o ano 5.996 está ancorado, ou sincronizado com o ano 2026. Assim, está demonstrado que o ano 5.996, desde a criação, desde o ano 1, ele corresponde exatamente hoje ao ano 2026. Isto porque a era antes de Cristo são 3.970 anos, mais 2026 vai exatamente corresponder a 5.996. Assim, eu digo também, sem sombra de dúvida, que o ano 6.000 ele está ancorado, ou seja, ele corresponde ao ano 2030. E esse ano 2030 ele vai concluir, né, o ano 6.000 ele vai concluir ao longo de 2030. Então, quando termina 2030 pelo calendário bíblico, termina no dia 20 de março de 2031, e o dia 21, então, né, que é o dia oficial da primavera, é quando começa o primeiro dia do 7º milênio, e isso de acordo com os cálculos matemáticos, né, e exatamente isso. E agora, quanto ao ano 6.000, o que vai ser, o que vai ter, porque o ano 6.000, o que vai acontecer, esse é assunto para o próximo vídeo, que desde já eu convido vocês para que não percam e que Deus abençoe a todos.